amigos, uma boa noite a todos. Imensamente agradecido por essa oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Espiritismo, falar dessa doutrina tão maravilhosa, tão edificante, que faz sempre refletir um pouco mais. E quando temos a oportunidade de falar, de divulgar, é sempre ótimo. E é o que eu sempre falo todas as vezes, que às vezes as pessoas falam assim, não, é porque às vezes a pessoa está expondo, está falando com um expositor palestrante, mas a gente tem que lembrar que às vezes quando a gente está falando com um irmão, às vezes conversando um com o outro, a gente está evangelizando, a gente está ajudando o próximo. A única diferença do palestrante é que está falando com mais pessoas. Então sempre falo que um dia todos nós chegaremos a essa oportunidade de falar alguma coisa, de divulgar alguma coisa em relação à doutrina. Então eu fico muito satisfeito quando eu faço isso e espero mais à frente ver vocês aqui também falando, como eu já vejo o Nilson, como eu já vejo outras pessoas aqui falando. Tá bom? Bem, então vamos começar, sem delongas, o que vamos falar hoje à noite. E foi um tema que eu falei assim, eu vou pensar um pouquinho, refletir um pouquinho do que eu vou falar, e cheguei a essa conclusão. A gente sabe, falamos tanto de fé, e hoje em dia falamos tanto na crença em acreditar em alguma coisa e seguir algo que nos liga a Deus. E hoje vemos informações até desencontradas falando sobre fé. Mas uma coisa que nós prezamos, principalmente na doutrina espírita, que é de suma importância, e Kardec nos disse isso, é que tenhamos a fé raciocinada, ou seja, paramos para pensar no que passa a nossa vida, nos acontecimentos, o que vemos no dia a dia em relação ao espiritualismo ou ao espiritismo diretamente, ou seja, olhar aquilo e analisar como Kardec fazia, pelo lado crítico, pelo crivo da razão, e analisarmos isso. E a fé não fica diferente disso. Então hoje vou falar um pouquinho sobre a fé raciocinada, mas um que a mais. Fé raciocinada, a fé do futuro. Ficamos pensando assim, como será daqui a 20, 30 anos? Como estaremos aqui falando em relação à fé, falar de Cristo, falar de ensinamentos tão nobres que temos que passar para toda a gente? Como eu disse, tem que ser analisado, tem que olhar pelo olhar crítico. E será que essa fé raciocinada é a fé do futuro? Eu falo aqui, a fé do futuro. Mas vamos pensar, realmente é a fé do futuro? Então vamos hoje fazer uma viagenzinha falando sobre isso, tá bom? Como eu sempre gosto de fazer, é sempre bom analisarmos o significado de cada palavra, de cada coisa que nós aprendemos no nosso dia a dia. Então eu trouxe, assim, de modo bem simplificado, o significado da palavra fé. O que a gente vê no dicionário? Se você pegar o dicionário e dar uma olhada lá, olhar na internet, procurar no Google, ver a palavra fé, o que ela significa? Tem várias informações de conteúdo fé, mas eu peguei uma no dicionário que está um conteúdo de, acho que é ponto exato para o que a gente vai falar hoje. Ele fala aqui, fé é a etimologia, o significado da origem da palavra fé. Ela deriva do latim fides e significa crença. Crença. E ali no dicionário online, se vocês pesquisarem até na internet, está escrito outros significados, como confiança, crença e credibilidade. E o ponto que eu gostei de sua importância nesse ponto é isso aqui, está escrito embaixo. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja, é crer em algo ou alguém. Nós realmente remetemos a fé a crer em Deus, mas ele sim a algo ou alguém. Então, a gente pode transformar essa ideia de fé, essa crença de fé, em
começa a olhar pela fé raciocinada, a gente começa a ver que tem esse algo a mais aí. Ou seja, a fé em Deus é essencial. Eu falo assim, realmente eu falo dessa forma, a pessoa fala assim, poxa, o Leão está falando que eu não creio em Deus. Não, ele é a forma essencial. Mas se a gente olhar nessa crer, acreditar, vamos assim, acreditar em alguma coisa, tem algo a mais nessa história. Mas primeiro, vamos falar aqui sobre fé cega e fé raciocinada. Bem simplificado, mas se vocês quiserem ler um pouco mais sobre relação à fé, eu peço que leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre falo isso direto. Todos nós que estamos aqui, é bom sempre lermos as obras básicas para aumentar o nosso conhecimento. Porque às vezes eu falo aqui, a gente extrai uma informação aqui, aí, às vezes se perde, mas é bom de pegar lá, dar uma pincelada, dar uma olhada e ver realmente se eu deixei passar alguma coisa, se eu escapulei alguma coisa aqui. Então é sempre bom a gente dar essa analisada. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fala, se não me engano, a fé transporta montanhas. Então ela fala sobre a fé cega e a fé raciocinada. Então, ele tem um tópico maior, mas eu peguei 2 pontinhos interessantes sobre fé cega e fé raciocinada. Primeiro com a fé cega. Ela diz o seguinte: nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Gente, se olharmos e observarmos realmente a fé cega, isso faz muito sentido. Ele falou realmente ali, ó. Pega assim algo verdadeiro e transforma em falso. E às vezes até ao contrário, algo que é falso se torna verdadeiro. Porque nem uma fé analisada. Você não parou para analisar. Você só acreditou e pronto. Então ele está falando aqui, ó, pode se transformar o verdadeiro em falso. Quantas vezes pessoas falam coisas para a gente, e se você olhar para o e fala assim, não, realmente faz sentido, mas você fala assim, poxa, será que realmente está certo isso? Aí uma pessoa passa uma informação, não, realmente é falso. Aí você analisou, você foi lá, pesquisou, analisou realmente aquilo. Então ele falou isso, o verdadeiro pode se tornar falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então o que acontece muitas vezes com uma informação errada? Quando ela é vista e analisada, há aquele choque, aquele espanto. Ele fala aqui, quando pegamos a fé cega e tem análise que vê se é correto ou não, isso se choca com essa fé cega. Isso faz com que a pessoa até se assuste com isso, fala assim, poxa, eu acreditava tanto nisso, ou então, isso é balela, a pessoa está falando isso, não é verdade. Mas aquilo é verdade, é você que está querendo aceitar. Você está chocando com essa ideia verdadeira. Então é isso que ele está falando aqui. Sem examinar, sem analisar, o verdadeiro se torna falso e se choca com a verdadeira razão. E o último ponto é mais ainda, levado ao excesso produz o fanatismo. Quantos casos vemos em relação ao fanatismo? A fé cega, sem ser analisada, levada ao extremo. Preciso falar muito. Pessoas matam em relação à ideia de dizer que está levando tudo pela fé. Não é de hoje não, lá de trás. Muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Então, isso aqui é de forma bem correta. Então, levada ao extremo, se torna fanatismo. Mas como a gente começa a analisar e ver que é uma coisa interessante falar, o que a fé cega pode conduzir a pessoa? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a fé raciocinada. A fé raciocinada, por se apoiar em fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então vamos lá. Lá em cima. A fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica. Lógico, você pegou, analisou, está correto. E nenhuma obscuridade deixa.
Ou seja, não vai deixar sombra de dúvidas. Aquilo é correto e pronto. A criatura então crê. Já que ela está falando então, sabendo que é certo, correto, ela vai crer. E aí, até se você não prestar atenção, você se confunde, mas tem que analisar. Porque tem certeza, e ninguém tem certeza porque não compreendeu. Ou seja, se você não compreendeu aquilo, você não entende. Às vezes a pessoa fala assim, fulano, você entendeu? Tá, aí explica. Não sei. Então você não entendeu. Se você entende, você fala assim, entendeu? Entendi. Explica, você começa a analisar aquilo. Então, ou seja, está falando ali. Se você não entendeu, você não compreendeu, você não vai entender o que ele está querendo dizer. E é lógico, você analisar isso, você vai ver como isso é importante, como a análise é importante. Então, ou seja, ele está dizendo ali, a fé raciocinada faz com que a pessoa analise e perceba e saia dessa escuridão. Enquanto a cega só vai prejudicar cada vez a pessoa. Então, às vezes, levar ao fanatismo. Falando nisso e explicando sobre isso, agora vou fazer uma pequena viagem. Não é uma viagem no tempo, mas ele só falando aqui, eu botei até desse jeito, vendo o futuro, mas contemplando o passado. Contemplando o passado, o que quer dizer com isso? Para compreendermos a ideia da fé raciocinada, devemos observar o passado, onde o questionamento com a razão já existia, mas era ofuscada pela fé cega de forma incompreendida ou fanática. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quando olhamos lá para trás, muitas pessoas deram as informações corretas, mas o povo da época, ou as pessoas da época, por falta de compreensão daquilo, ou por fanatismo, não entendiam, ou não queriam acreditar. Então isso já era dito lá atrás, na fé raciocinada. Já fazia você raciocinar, mas as pessoas não queriam, às vezes, entender. Às vezes pelo fanatismo. Não quero acreditar nisso por causa do fanatismo. Ou então, às vezes, a pessoa acreditava naquilo porque ia seguindo as outras, sem analisar aquilo. Quando a pessoa para e analisa, opa, por que isso acontece? Quando fizermos essa viagem, vocês vão entender que tem certas pessoas que pararam e analisaram isso. Mas, opa, peraí, isso aqui está errado, então isso aqui está equivocado. E às vezes, quando tentavam falar para os outros, as pessoas não entendiam, ou não queriam entender. Então, isso que eu estou falando. Então, para contemplarmos essa ideia de fé raciocinada, vamos voltar no passado. E aí, vamos começar falando assim, entre aspas, das civilizações antigas. Gente, civilizações antigas são muitas. São várias culturas, tribos. Né? Então, vou pegar todas elas, senão vamos ficar aqui até meia-noite falando sobre elas. Mas eu peguei aqui nessa partezinha das civilizações antigas, algumas delas, e falar principalmente nas culturas o que elas falavam. Isso geralmente é de modo geral, de regra geral, se vocês observarem. Então, nas culturas antigas prevalecia o politeísmo. Quantas vezes eu falamos sobre politeísmo? Na escola, falando muito isso, né? Acreditar em vários deuses. Quantas culturas nós vemos isso? Os egípcios, os indianos, e vai assim, vai. Outras tribos, culturas, nossos próprios indígenas, tribos africanas, sempre falam de vários deuses, vários seres, divindades. Então eu falo aqui. Então, tem o politeísmo, acreditar em vários deuses. E a crença em vários deuses é classificada da seguinte forma. Eu analisei e vi essas formas, tá bom? Se alguém de repente percebeu alguma que eu esqueci, pode me falar. Eu gosto que até que fala que aqui está sempre conversando, né? E aqui ninguém é detentor da verdade, nós estamos aqui aprendendo. Mas eu peguei 4 dessas ideias. Primeiro, primeiro, a começar por aqueles que acreditavam em deuses relacionados a fenômenos naturais, ou seja, que acreditavam que os deuses eram a representação dessas forças da natureza. Muitas vezes vemos estavam deuses da chuva, Deus do sol, Deus não sei o quê. Ou seja, associavam deuses a essas forças naturais. E às vezes, naquela ideia, até os povos primitivos tinham algo dentro deles que falavam que havia algo superior a eles. Só que às vezes eles não tinham a compreensão.
quando a gente começa a analisar por aí, já começa a entender, vamos raciocinar, por que dessa ideia? Tinha algo dentro deles que eles acreditavam, mas não compreendiam o que era, então associavam forças naturezas que eram maiores do que eles a algo maior que eles, né? Então eles começavam a utilizar com os fenômenos naturais. Com o tempo, a civilização começou a, principalmente em algumas culturas, usar esses três tipos. Eu pesquisei os antropomórficos. Na escola a gente estuda muito isso. Eu lembro de alguma coisa quando falava nisso. Aí quando eu lembrei, eu falei assim, acho que esse aqui eu estudei na escola e vou dar uma analisada só para falar a coisa séria. Os antropomórficos, ou seja, antropidade de homem, né, em forma humana. Então, começamos a associar, tiramos a ideia de seres e passamos para seres de forma humana, que tinha até às vezes os poderes dessas forças naturais. Um exemplo que eu botei aqui foi Zeus. Não sei se dá para ver que a imagem está meio distante, né? Zeus tinha os raios a seu comando, ou seja, tirando a ideia de uma força natural, associando a um homem divino. Essa aqui, eu já fui falar há muito tempo dela já. Eu não sei como é que é o nome, se é essa forma certa. É Pele. Pele é da cultura havaiana. Ela é considerada o deus do fogo, associado aos vulcões. Tanto que eles dizem que quando ela ficava enfurecida ou com raiva de alguma coisa, acontecia da atividade vulcânica. Ou seja, acreditavam que essa deusa, quando ficava irritada, né, ocorria esse fenômeno. Ou seja, associávamos até aos sentimentos, né, dos deuses quando estavam irados ou felizes, relacionados às forças da natureza. Quando estavam felizes, tudo ficava tranquilo, mas quando eles estavam irados, meu amigo, sai de baixo, porque poderia acontecer algo de ruim. Depois vieram os antropozoomórficos. Então, mais uma palavrinha, mas o que ele está querendo dizer? E a imagem está dizendo: aqueles seres que tinham a imagem de meio homem, meio animal. Isso como fosse um ser híbrido, né? Então, começaram a associar esses seres. Os egípcios, principalmente, usavam muito a associação a esses seres, ou seja, com uma cabeça de chacal, de velho, né? E tinha uma forma humana. Então, eles começaram a associar isso. Isso não quer dizer que algumas culturas usavam os dois. Na própria cultura egípcia, alguns tinham uma forma humana, totalmente humana, não era um animal, às vezes era forma humana. Mas aí eu peguei esse e da cultura indiana. Ali não sei se dá para ver Ganesh, que é da cultura da Índia, né? Então tinha uma forma de um elefante. Ok? E por último, que eu analisei, foi os zoomórficos. Esses são aqueles que a ideia do ser divino às vezes é associada até aos animais que existiam entre a gente. Ou seja, um certo animal que associava aquele Deus. Ok? Esse aqui é Sekhmet, né? Isso, obrigado. A Dana que gosta da cultura egípcia, Sekhmet. Né? E associavam os gatos a essa deusa. Que em alguns lugares você vê até com uma forma humana, mas em alguns lugares tinha a forma de um animal. E dentro dos egípcios existe também o deus que eles consideravam Boiapis. Não sei se alguém já deve ter ouvido falar sobre o Boiapis. Era um deus que era associado ao boi. Então, na cultura egípcia, quando surgia um boi que tinha sinais que eles sabiam mais ou menos o que poderia ser daquele ser, que aquele boi possuía, eles associavam aquele boi àquela divindade. Então, tudo que acontecia, resultado poderia influenciar devido àquele boi. Então, vocês imaginam como esse boi era tratado? Era um luxo. Esse boi tinha um luxo só, porque associava ao Deus. Até que tem, bom sempre falar assim, bom que a gente sempre explica, tem um comentário que fala que encontraram no Egito uma tumba que tinha um boi dentro. Encontraram um boi, né, os ossos. Ele estava mumificado, porque eles mumificavam os animais. E esse boi estava mumificado. Acreditamos que tenha sido, na época, um desses bois que era considerado sagrado. Na Índia, né, a vaca, principalmente, é sagrada, associada a um Deus também. Então, no passado, esses indivíduos se associavam a deuses. Mas se olharmos
Mas como aquela cultura ainda não compreendia, você não analisava dessa forma. Mas hoje em dia podemos analisar de uma forma crítica. Quem eram esses seres? Tinham formas humanas? As pessoas viam, alguns deles diziam que caminhavam entre eles. A pessoa não ia dizer de loucura isso, caminhava entre a gente. A gente, quando vê uma pessoa anormal caminhando entre a gente fala, não, caminhou entre a gente. E esses seres, alguns caminhavam entre eles. Podemos analisar isso. Hoje em dia é uma gama de informações, principalmente na doutrina. Aprendemos principalmente aqui, há muitos morados na casa de meu pai. Nem garante que eram seres de outros mundos. Aprendemos aqui que alguns desses espíritos vêm aqui para nos ajudar de outros mundos. Então, lá no passado já existia essa ideia. E algumas pessoas já falavam de certas coisas que vamos falar mais à frente. Então, vamos começar pelos egípcios. Tem um salto bem grande. Eu comecei agora nos egípcios. Tá bom? Já que eu estava falando dos egípcios, então vamos começar nos egípcios. Os egípcios tinham justamente essa ideia de vários deuses, politeísmo. Tinham vários e vários deuses. E eles ficaram por anos, várias dinastias, anos e anos com essa cultura. Mas aqui que eu começo a dizer sobre a fé raciocinada. Dentro dessa cultura, analisando e vendo, existia um faraó que fez uma análise crítica, começou a pensar, veio com essa informação e disse o seguinte: gente, essa ideia de vários deuses, vamos abolir essa ideia. Existe apenas um único Deus, acima de todos. Então você fala assim, um egípcio falando isso, né? Falando em relação ao Deus, olha só, fazendo uma análise crítica em relação a isso, falava de algo, de um ser único, no meio desses deuses que eles cultuavam há muitos e muitos anos, e falar que agora existe um ser que é maior que todos esses. Na época era uma loucura. Os egípcios fizeram tudo, tipo, deixaram que ele era louco, fizeram tudo que você possa imaginar. Vocês sabem quem é o nome desse faraó? Alguém já ouviu falar? Tanto que ele fala, os governos falam pouco dele. Eles acreditavam na época que ele ia ser apagado da história, mas atualmente ele é muito pronunciado, dito pelas pessoas no dia a dia. Esse faraó era Akhenaton, conhecido como Amenófis IV, obrigado, Amenófis IV. Depois mudou o seu nome para Akhenaton. Isso foi até na sua cultura, devido a essa briga, entre os próprios egípcios. Ele fez essa mudança do nome, era Amenófis, e aí passou para Akhenaton. E esse indivíduo falou que existia, esqueci de botar o nome dele, que existia um único Deus. O nome desse Deus era Atum. Ou seja, pessoas que falavam de vários deuses, um agora dizendo que um único se chama Atum, é maior que todos. E mais, a imagem que vocês veem ali, não sei se dá para ver, nas pontas parece que são várias mãos, né? A gente pensa, é um povo, né? Não, isso era a ideia do que ele queria dizer. Ele queria dizer que Atum estava presente em todos os lugares e alcançava todas as pessoas, ele estava em tudo. Olha o pensamento desse indivíduo lá atrás. Falando lá atrás sobre isso, falando de um Deus acima de todos, que não era o que diziam, que viam dessa forma. Não tinha forma, possuía lá uma forma do próprio Sol, o Sol em si, que irradiava, no caso, e chegava a todos. Aí tem uma foto aqui que mostra como eles até raciocinavam essa ideia, tá vendo? As mãozinhas tocando, chegando em tudo que ele irradiava. Ou seja, um egípcio que falava, um faraó que falava sobre um único Deus. Isso que eu estou falando, lá atrás já se falava uma ideia racional. Mas o que aconteceu com a cultura? O que os egípcios de milhares e milhares de anos e anos falando sobre vários deuses, o que fizeram?
deram um jeito de tentar acabar com esse indivíduo. Hoje em dia falamos muito dele, mas eles tentaram apagar da história. Tanto que quando os observam, ele é apagado da história. Mas é através de pesquisas, quando os arqueólogos começaram a verificar e acabaram descobrindo até o seu nome. Ou seja, tentaram apagar da história, mas ele estava ali vivo falando sobre isso. Está vendo como é que já se falava de fé raciocinada lá atrás? Religião, falando de uma coisa clara, e as pessoas não compreendiam e prejudicaram por isso. Depois, a pesquisa fala que ele viveu, a dinastia dele foi entre 1300 e 1334 a.C. Ou seja, se somarmos aí com nessa época atual, há mais ou menos uns 3.000 anos. Há 3.000 anos, mais um pouquinho, né? 3.100 e pouco. Então, não, 3.300 e alguma coisa, calculei errado, perdão. Então, ele vai falar sobre essa ideia. E aproximadamente 100 anos depois, uma outra pessoa, um outro vulto histórico, fala da mesma ideia de um Deus único, falando o mesmo princípio, com um povo que acreditava em vários deuses, mas ele foi de forma mais autoritária e embutiu essa ideia. Falou, não, essa é a ideia verdadeira, porque essa eu digo com convicção que é isso. Conhecemos muito ele, atualidade principalmente, nós falamos muito sobre ele, principalmente da parte religiosa. Veio 100 anos depois de Akhenaton, que falava da mesma ideia, mas falava com outro nome, mas a ideia de um único Deus. Vocês conhecem? 100 anos depois veio com os hebreus. Veio com os hebreus. Já deu para... Hoje em dia a gente vê na novela e sabe muito bem quem está falando dos hebreus, né? Então a gente vira até a história, né? Então a gente sabe que a história mostra, né, em relação a isso. Quem era essa pessoa que trazia essa informação? Moisés. Com uma única ideia, falou: existe um único Deus. E o que ele fez? Essa cultura que diz vários deuses, essa ideia equivocada. Existe um único Deus. Eu vou mostrar para vocês, vou levar vocês até a prometida e vamos ver que isso tudo é verdade. E a gente vê aí os 10 mandamentos, principalmente, né, nos textos, o esforço, principalmente um dia eu estava vendo, né, eu estava olhando e falando assim: nossa, mas que povo complicado. O homem fez as pragas, mostrou a força de Deus, e depois que saíram do Egito, o povo ainda queria ir contra ele, principalmente usar a mesma cultura egípcia que escravizavam ele. Aí você fala assim: caraca, cara, e ele falava, né? Ele era bispo, ele falava com convicção. Não, tem que tirar essa ideia. Então, único, é um Deus único, né? Yahvé, né? Que a gente fala, né? Então ele fala que existia esse Deus que era o único. Olha só, um lá no Egito falava da mesma ideia, e o outro depois veio entre os escravos dos hebreus falando da mesma ideia. Um único Deus. Então você está vendo, olha só como é que já estamos analisando e vendo que tinha alguém que falava lá atrás sobre certas coisas, né, que as pessoas aqui não queriam entender. Então o povo hebreu, nossa, você vê como é um sofrimento. E depois, com todo esse esforço, ele chega na terra prometida, né? E aí vive-se essa ideia de um único Deus, de Yahvé, essa cultura. Passaram-se então muitos e muitos anos, né? E aí, antes de chegar nesse ponto que eu quero falar, vamos dar uma parada um pouquinho antes só, mais ou menos uns 200 anos, assim, aí em relação aqui uns 1.000 e pouco mil anos, mais ou menos, eu acredito. Mas vamos parar um pouquinho a 200 anos antes desse ponto principal. Vamos passar, sabe aonde? Na Grécia.
dia grega se fala de muitos deuses, principalmente os Zeus, né? Vários deuses falando sobre isso, né? E na Grécia, conhecemos duas pessoas que falam um pensamento totalmente diferente a essa ideia: Sócrates e Platão. Por que eu falo dessa ideia? Porque isso aqui, gente, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe onde eu achei isso? Aprendendo aqui que toda vez que vamos ler um livro, vamos ler na introdução. Eu não sabia, depois que eu li, eu falei assim: caraca, isso tem dentro da introdução. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala isso. Olha que coisa interessante. Esses dois falavam a filosofia em relação à razão, conhecimento, entendimento, que fazia a ideia do conhecer a própria pessoa, conhecer a ti mesmo, né? De, através do seu conhecimento da razão, você entender o ser em si, o ser humano em si. Mas tinha uma coisa interessante que eles falavam, principalmente Sócrates, que eu achei isso dentro do Evangelho. Ele diz que Sócrates tinha princípios, ideias, que ele falava em relação ao que ele acreditava, em relação a, principalmente na parte religiosa, vamos assim dizer, ou também na forma racional, entre a população, entre a humanidade, filosofia entre si, né? E eu só peguei 3 trechos, mas se você for olhar lá na introdução, você vai ver mais. São 10, eu acho, mas aqui eu só vou trazer 3. E aí Sócrates, e depois Platão continuou com a mesma ideia. Por isso que eu botei os dois, porque os dois falavam da mesma ideia. Mas tem uma ideia que ele falava assim, ó, são vários tópicos, e um dos tópicos ele dizia assim: Sócrates, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse bêbado, né? Porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas às mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece ali ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma que se chama sabedoria. Sabe o que ele está querendo dizer nesse texto aqui? De modo, grosso modo, ele fala que quando o indivíduo está no corpo físico, aí quando você olha lá, você vê que eles trazem para o Espiritismo. Quando o indivíduo está no corpo físico, o que acontece aqui? Nós nos perdemos nessa vida, quando ele fala ali, a alma se transvia e perturba, ou seja, se desorienta quando está ligado aqui ao corpo físico. Quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem como se estivesse perdido, né? Não estivesse meio desorientado, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ou seja, ele se perde na vida, né? Com as mudanças, com aquilo que acontece. Isso não é dito dentro da doutrina, que quando a gente está aqui, a gente prometemos algo lá, quando chega aqui, a gente faz, ou a metade às vezes nem faz, a gente se perde nesses caminhos. E aí, ele fala lá embaixo com a palavra sabedoria. Quando a gente começa a usar essa sabedoria, a gente começa a entrar no eixo, a gente se equilibra. E aí começa a dirigir ao puro, o eterno e imortal. Ou seja, a gente começa a se adiantar, evoluir com o objetivo de seres imortais. A gente está aqui para aprender, desenvolver, mas tentarmos ser um ser imortal, né? Mas avançado, estamos aqui para sermos seres adiantados. Quem não quer ser aqui um espírito puro? O último da hierarquia. Todos nós queremos, mas demora um pouquinho para chegar. Mas essa caminhada é assim mesmo, é confusa. A gente vai para lá, vai para cá, entendeu? E vamos passando por isso. Sócrates, hein? 200 anos antes de Cristo. Enquanto estivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhado nessa corrupção, nesse mundo, né? Nunca possuiremos objetos de nossos desejos, a verdade. Esse conhecimento absoluto. O conhecimento absoluto a gente aprende uma parte aqui e a outra parte a gente aprende muito mais lá. O ser imortal, ou o mundo espiritual, como dizemos, é a nossa verdadeira casa. É lá que nós vamos aprender a verdade. Mas aqui nos auxilia.
porque através do sofrimento, a gente aprende isso, porque no sofrimento que a gente vai evoluindo cada vez mais. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos sente de desejos, de apetites, temores, 1000 quimeras e 1000 tolices, de maneira com que ele, impossível, se torna seres ajuizados, nem por um instante. Todavia, se não é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. Não conhecemos aqui, nós vamos conhecer lá. Olha ele falando lá atrás. Ó. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então lícito e esperá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes figura de nenhum modo, de modo nenhum temível. Ou seja, quando você entende essa ideia de pós-morte, você não tem medo dessa vida aqui, do que pode acontecer. Quando nós vemos aqui pessoas que morriam, né, através dessa fé louca, fanática, matavam outras pessoas, e vamos ver lá no próprio cristianismo, né, as pessoas eram levadas aos leões, eram mortas, mas estavam ali acreditando que tinha algo melhor para eles. Quando estamos perto do desencarne, a gente fica em desespero, mas não, estavam tranquilos, calmos, porque tem um conhecimento além. É o que eu falo, como um amigo falou, sobre o que eu estou falando, não, está lá no Evangelho, tá? Após a morte, o gênio, o daimon, o demônio, quando nós pesquisamos, falamos, né? Principalmente a doutrina fala muito isso, o daimon, o demônio, esse gênio, que cada um tem bom ou mal, faz com que a gente faça as nossas atitudes. Então a gente figurou aquela forma, mas essa seria uma ideia de gênio, ou seja, a nossa atitude interior, ou seja, boa ou má, nossos bons ou maus demônios, vamos assim dizer, né? Nossas ações é que fazem o nosso caminho, nós associamos essa imagem má ao demônio. Então, vamos lá. Que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades. Quem conhece um pouquinho sobre a cultura grega sabe que o Hades é, né, o mundo inferior, né? A gente pode dizer aqui, né, o mundo espiritual da parte inferior. Então ele fala ali, levando ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, se for no Tártaro, de repente, né, sofrendo, né, são reconduzidas a essa vida em múltiplos e longos períodos. Ou seja, ele está falando aqui, você vai ficar um tempinho lá e depois você retorna para cá. Olha só, o que a gente fala dentro da doutrina espiritual hoje? A gente vai ver eternamente no inferno, queimando, queimando, queimando? Não. O indivíduo fica aquele tempo e depois ele retorna aqui para adiantar. Ele já falava isso lá atrás. Está vendo? A gente vai olhando, observando isso, a gente vai vendo que a coisa é interessante. Por isso que eu falei, fé raciocinada, temos que analisar. E aí, depois da Grécia, eu vou dar uma acelerada um pouquinho aqui, porque está um pouquinho extenso. Foi um vídeo, né, até ela mostrou aqui, que é do Santo Sudário, em que eles mostram a imagem dessa pessoa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, mas não será que eu consigo? Ah, agora não foi. Não foi. Bem, mas pela imagem aqui, acho que vocês conseguem entender onde eu estou chegando. Eu falei que ia parar 200 anos antes, mas eu ia chegar num ponto à frente, em que toda essa ideia de raciocinar, de entender, compreender, ele falava muito. Aprendemos que ele falava por parábola, mas ele nos ensinou que devemos aprender. Ele falou no ponto certo. Aqueles que conseguiam ouvir, tinham ouvido de ouvir e entenderiam. Mas ele deixou o recado. E esse deixou a fé raciocinada para a gente analisar. Tem noção do que eu estou falando? Acho que sim, né? Mas todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? E a imagem aqui também não é. Eu queria até botar a imagem transformando, né? A forma. Não dá não. Ele está dizendo aqui que é impossível, é porque o QuickTime não suporta. O QuickTime não suporta. Eu imaginei que o negócio aqui não ia assimilar.
Mas aqui é a imagem tirada do Santo Sudário. Tirada do Santo Sudário. Então, mostra da forma como eles diziam até as pessoas que viviam naquela época poderiam ser, né? Então, nós estamos falando aqui de Jesus. Eu fiz essa trama toda, mas já sabíamos quem é. Então, Jesus é o exemplo vivo de Cristo na fé raciocinada. Ele trouxe os ensinamentos para que pudéssemos analisar. E até hoje a gente está analisando e tem coisa que a gente não entende. A gente está batendo cabeça para entender. Mas ele está falando aqui, ó. Ele trazia informação e hoje precisamos ter. Entendeu? Então, Jesus foi o exemplo vivo da fé raciocinada. Então, lá, como eu disse, lá da época dos egípcios até chegar em Jesus, olha como a caminhada foi um pouco. Foram induzindo certas informações até chegar nele, porque era necessário que isso acontecesse. A chegada dele necessitava dessas informações. Ele era para chegar até antes, mas aí chegou o momento que deveria passar. A gente vai estudando, bom que eu gosto de vocês estudando e vocês vão entendendo o que eu quero dizer com isso. Então Jesus trouxe assim a ideia da fé raciocinada e mostrou isso para a gente. Ainda falou uma coisa para a gente, que a gente pode trazer isso para o nosso dia. Ele fala assim, ó, nós podemos fazer muito mais do que ele. E é verdade, tá? É porque a gente não não aprendeu, a gente não destravou, né? A gente fala assim, não destravamos essa fase aí, tá? Para quem gosta, para o rapaz que acha mais jovem, a menina que... Vamos destravar para chegar nessa próxima fase. Mas vamos botar assim, né? Então, isso vai destravar. Vai chegar um momento que isso vai destravar. E ele nos falou isso há 23 anos atrás, né? Depois dele, eu vou dar um grande salto. Porque 300 anos, eu acredito, depois. 300 anos, 300 anos, pela ideia. Então, eu trouxe isso aqui porque é uma coisa que é interessante em relação também a essa ideia de fé. Por quê? São três culturas, três ensinamentos religiosos que falam da mesma ideia, só mudam os nomes, mas falavam de um Deus, um ser único que rege tudo, comanda tudo. Nós falamos de judaísmo, cristianismo e o islamismo. E se prestarmos atenção, o conhecimento em algumas está com eles, mas o que eles fizeram? Desvirtuaram, modificaram, levaram ao fanatismo, transformaram em verdade algo falso se tornou verdadeiro, algo verdadeiro se tornou falso, e assim por diante. Mas foi dito lá atrás por Moisés, o que foi dito por Jesus, e depois, 300 anos depois, mais ou menos, começando com a divulgação dos ensinamentos de Cristo, e depois foi trazido, né? Roma trouxe e converteu e transformou no que nós conhecemos hoje, né, como cristianismo, né? Que é detentora, que diz, né, detentora, vamos dizer assim, é a Igreja Católica, né? Mas sabemos que o ensinamento 300 anos antes era de uma forma totalmente diferente, mas traz a ideia, continua a mesma, de um único Deus. E depois Maomé, o islamismo. Daí, quando entendemos a história, também é uma história bonita, mas vemos que se desvirtuou. Yahvé, Deus e Allah. O mesmo princípio, a mesma ideia. Vamos dizer, culturas diferentes, né? Locais diferentes, mas que tinham o mesmo pensamento.
Só trouxe isso só para a gente dar aquela analisada. Olha a ideia dessa fé raciocinada se espalhando, indo pelo mundo. E aí, já que eu falei sobre a relação à igreja, trouxe aqui um pedaço da igreja medieval. Mas por que eu trouxe aqui dessa igreja? Principalmente da Idade Média, ou seja, aquela história que falamos principalmente, né, do período das trevas, um período que foi um período negro, né, porque a igreja no início ela trouxe princípios muito bons, mas não o entendimento, não a cultura, mas as pessoas que estavam naquele momento, naquela época, estavam desvirtuando o entendimento. As pessoas na época com o poder se apossaram de coisas, utilizaram o nome de Deus para atacar outras pessoas, né? Seres humanos que poderiam ser ajudados, poderiam ser orientados, e matavam em nome da fé. Mas isso é o homem desvirtuando a ideia. A ideia sempre diz, Jesus sempre disse lá, não matarás. Por que eles matavam? Então, eu trouxe esse período porque a própria igreja em si, ela tinha uma missão de adiantamento, mas dito por a Caminho da Luz, né? Emmanuel disse que esse processo de evolução aconteceu, mas devido ao ser humano desvirtuar essa ideia, atrasou mais ou menos o processo em mais ou menos 1000 anos. Poderíamos estar 1000 anos à frente, mas atrasamos um pouco o processo. Então, é uma parte da história que nós devemos analisar e perceber que a ideia que tinha lá de trazer a paz, o amor à humanidade se desvirtuou. Mas aí o que acontece? Por que eu falo isso? Nesse processo eu não botei aqui a ideia das cruzadas, tá bom? Porque a gente sabe que as cruzadas foram justamente esse ato, né, que fez isso, né, que houve esse grande genocídio, infelizmente. Mas aí, através desse conhecimento religioso, né, falando sobre o cristianismo, com essa ideia às vezes deturpada, falando ideias sobre relação a isso, aí eu começo a entrar na fé que começa a ser analisada. Aí eu comecei a falar aqui, quando a gente para raciocinar, a gente fala assim, poxa, tem coisas que batem, tem coisas que não batem. Eu acho que esse aqui a gente já aprendeu na escola. Tem uma pessoa muito importante que quando chegou, era um monge, então quando ele chegou e viu, né, aquele poder, né, principalmente que possuía a igreja, tal, e as regras que eram ditas, que eram impostas, né, através das indulgências, através dos atos que se fazia, esse indivíduo parou, pensou e falou assim, pô, peraí, a Bíblia fala uma coisa em relação a tal, mas isso aí que eles estão falando está meio equivocado, está meio errado aí, não é muito isso não, a ideia não está falando muito sobre isso não. Então ele começou a analisar e viu que essa ideia realmente estava incorreta, e ele foi lá e colocou na porta, né, da igreja em si, uma informação com 95 teses. Ele julgava que eram de modos incorretos em relação a isso. Alguém na história que lembra de história, e lembra mais ou menos de quem essa pessoa está falando? Opa, quem falou? Esse moço mesmo, Martinho Lutero. Ele parou, analisou e falou, peraí, ele começou a analisar certas coisas e falou, não, olha a fé raciocinada entrando aí, começando a raciocinar, tem alguma coisa errada aí. E analisando, e hoje nós sabemos, né, e hoje, né, conhecemos justamente o que deu início à igreja protestante, né? Então, ele trouxe, assim, eu não trouxe todas, tá, gente, mas porque era muita coisa, mas aí eu trouxe um pedacinho, tá bem pequeno, não sei se é bom até eu ler. Era um dessas 95 teses que ele colocou em relação a isso, falando sobre a igreja. O que eles falavam, ele não concordava com isso. Através da morte, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo por direito isenção das mesmas. Você já estava morto, já estava pagando, né? Incrível isso, né? Saúde e o amor imperfeito no moribundo necessariamente traz consigo grande temor
e tanto mais quanto menor for o amor. Este temor e horror por si só já basta, entre aspas, para não falar de outras coisas, para produzir a pena de purgatório, uma vez que estão próximos do horror do desespero, ou seja, incitando a ideia do horror, do temor, para forçar ao pagamento ou algo assim. Inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semi-desespero e a segurança. Parece desnecessário para as almas do purgatório que o horror diminua na medida em que cresce o amor. Esse amor aí, parece não ter sido provado nem por meio de argumentos racionais, nem da Escritura, que elas se encontram fora do estado de mérito ou de crescimento no amor. Ou seja, a ideia de merecer, de estar lá ou não, ou comportado, era mais financeiro. Também parece não ter sido provado que as almas do purgatório estejam certas de sua bem-aventurança, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos toda a certeza. Então ele está dizendo aqui essa crítica em relação ao que era feito com as pessoas mortas, o que eles tinham que fazer, ou o pagamento, né, que fazia só o seu merecimento aqui ou ali, ou sair do purgatório, ou permanecer no purgatório. Então ele começou a analisar isso. Espera aí, lá na Bíblia não fala em relação a isso, fala de indulgências, obrigado, não fala disso. Então por que a gente está analisando? Por que está usando isso? Então ele começou a criticar, ao olhar crítico, fazendo juízo pelo que eu disse. Eu disse aqui que era um espírita? Não. Dentro do meio católico, cristianismo, ele é protestante e falava da verdade, começava a analisar a verdade. Está vendo o que eu estou querendo dizer aqui? Como a fé raciocinada muda muita coisa. Já estou acabando, tá, gente? E aí, eu dou um salto um pouquinho maior, né? 1700, por aí mais ou menos. 1700 por aí. Então, começa a surgir um princípio, um movimento em si, que vai trazer luz para muita coisa. Principalmente essas ideias religiosas que vinham pela Igreja Católica. Justamente essa ideia de ser detentora de certas informações, ser a detentora de certas coisas que aconteciam. Tudo era ato divino, tudo acontecia em relação a Deus, tudo acontecia, a igreja é portadora disso. E eles começaram a olhar de um modo diferente. Espera aí, vamos analisar de forma diferente. E o nome desse movimento, Iluminismo. Aí eu trouxe uma foto aqui e dá mais ou menos a ideia básica sobre o Iluminismo, porque através do Iluminismo a gente vai entrar no outro ponto, que esse é o ponto importante para todos nós. Então ele fala aqui, o Iluminismo, conhecido também como Século das Luzes, se iniciou como um movimento cultural europeu no século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Por isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Ou seja, eles tentaram tirar a ideia dos pensamentos religiosos e vão começar a olhar pela razão. Vamos começar a analisar, vamos começar a entender isso aí de forma clara? Isso aqui, esse milagre aqui, não, isso aqui tem explicação científica. Essa ideia aqui, não, isso aqui, se você analisar, se você pegar outros pensamentos, outros pensadores, você vai ver que isso faz sentido. Nós começaram a trazer essa ideia, fora da caixinha, como a gente diz, né? Tirar essa ideia e fazer com que outras pessoas pensassem nisso. Então o iluminismo foi um ponto muito importante, um fator muito importante para isso. 1700 e pouco, e o término mesmo foi em 1815. O término do movimento foi em 1815. 1815. Essa data traz para todos nós uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando abriu-se as portas para esse pensamento, para esse tipo de visão, começou a abrir portas para outras pessoas, né? Outros pensadores começarem a analisar isso. E nessa época,
mais ou menos mais um pouquinho à frente, estava acontecendo na França um fenômeno naquela ideia das mesas girantes. E sabemos que nesse período, nessa época, um professor que um dia olhando uma reunião, vendo esse movimento, e analisou e falou assim: gente, isso aqui não é normal, não é uma cadeira, não tem medo, não tem nada que faça, não tem essa inteligência para falar, responder de forma inteligente. Alguma coisa aí por trás disso. Então, através do iluminismo, que abriu as portas para esse conhecimento fora do religioso e começasse a analisar de forma crítica, trouxe uma doutrina que hoje conhecemos e que faz com que pensamos à luz da razão. Não no sentido religioso, traz no sentido da luz da razão. Vamos parar para analisar. A pessoa que trouxe e pode me organizar de rival, ou como conhecemos Allan Kardec. Então isso, através do iluminismo, abriu-se as portas para que ele pudesse começar a doutrina que hoje ajuda a todos nós, esclarece a todos nós. E vamos dizer a verdade, quando conhecemos Kardec, aquele era um indivíduo que levava a fé racional. Uma pergunta que ele faça sem analisar. Quando a gente fala aqui, uma vez a gente pega uma informação, a gente passa batido. Não, ele analisar. Não, peraí. Quando vemos o trabalho da codificação, o trabalho que ele teve, analisando isso, analisando aquilo, se isso aqui estava correto, se aquilo se encaixava com isso. Nem eu teria, acho que ninguém aqui tem essa paciência, teria essa paciência de analisar as coisas de forma clara e lúcida para fazer as codificações, ou seja, as obras básicas. Então, uma pessoa que fala sobre fé racional, fé raciocinada, e pode falar com certeza, com razão, eu acredito que o próprio Kardec pode dizer isso. Jesus, lógico, é o máximo, né? Mas Kardec também, podemos falar que é a ideia da fé raciocinada, ou seja, desse conhecimento racional, que estamos utilizando até hoje. E temos que analisar até hoje o que ele analisou. Então nós temos que analisar muito, pesquisar muito, tentar entender. Quando a gente fica na dúvida, quando a gente olha assim, opa, peraí, vamos tentar entender. Às vezes aquilo tem explicação. Porque às vezes a gente não tem trabalho só de pensar. Então, quando Kardec veio com o Espiritismo, ele trouxe esse conhecimento. Então vocês estão vendo que eu trouxe lá de trás, sempre alguém falando, e agora chegamos no momento de todos nós pensarmos e analisarmos. Aqui eu trouxe as obras, né? Eu tenho obras póstumas, só que eu botei que é um compilado de informações a mais, né, em relação à história de Kardec e outras informações que não foram ditas. Mas vamos começando por aqui. Começa lá pelo Livro dos Espíritos, vai estudando um pouquinho de cada vez, com introdução, tá, gente? Não vamos esquecer a introdução, tá? Agora vamos pensar assim, não, vou ler a introdução que o Léo falou, então vamos analisar isso. Então, através dele, nós podemos analisar hoje tudo isso o que nós falamos. E ainda tem uma frase, eu esqueci até a frasezinha, que está dentro do Evangelho. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável, a fé racional, ela enfrenta todas as épocas da humanidade, frente a frente. Quando a gente começa a analisar, mesmo que seja daqui a 300 anos, você vai fazer, faz sentido. Aquilo que eu analisei de forma clara faz sentido. A explicação hoje vai ser exatamente quando você olhar lá, analisar de forma certa, é isso aí mesmo. Muitas coisas que Jesus falava lá atrás se cumprem hoje, fazemos hoje. Não podia ser feito naquela época, mas fazemos hoje. Passou, há quantos anos? Enfrentou aí, todas as épocas da humanidade. Então, a fé raciocinada faz isso, faz com que sejamos pessoas melhores. E aí eu trouxe para os dias atuais. Depois de tudo isso que eu falei, e tem muito mais, só que eu, né, trouxe assim bem compilado mesmo, porque tinha muita coisa. Se eu fosse entrar em outras culturas, então, seria muita coisa. Então eu falei, então em relação aos dias atuais,
podemos trazer em relação aos dias atuais? Olha o que está escrito aqui. Ó. Atualmente, a fé cega ainda prevalece, mas de forma reduzida. Reduzida entre aspas, porque se formos colocar em todo o planeta, foi reduzida, mas dependendo do local, ainda é uma coisa ainda muito grande, né? Ainda mais para algumas culturas, né, que usam fanatismo para controlar as pessoas. Então, mas em relação à humanidade em si, começou a ser uma coisa mais reduzida. Os questionamentos da vida cotidiana forçam a humanidade a saber. Ou seja, quando a gente olha hoje e começamos a olhar através da fé racional, a gente começa a entender um pouquinho dessas perguntinhas aqui. Ó. Quem somos? Para onde iremos? Qual é o nosso objetivo? E principalmente, o que acontece tanto? Por que a gente sofre? Por que tantas pessoas falam? Por que tanto sofrimento? E quando a gente analisa, a gente vê qual é esse objetivo. Para que serve isso? Qual é o nosso objetivo aqui? Para onde iremos? Isso responde todas essas perguntas. Então a fé racional, a fé raciocinada faz isso. Tira esse véu que faz com que nós entendamos certas coisas. Eu falei nos dias atuais. Mas como é o nome do tema? Fé raciocinada, é mais uma coisa. Vírgula, a fé do futuro. E aí, ó, o que a gente pode analisar então em relação à fé do futuro? Eu analisei aqui, analisando e falei assim, bem, eu acho que a ideia mais ou menos é essa, tá? Com isso concluímos que a história mostra que a fé com entendimento verdadeiro se espalhará pelo mundo, trazendo uma nova luz em todos os campos. A gente começar a entender, isso vai trazer luz para muita coisa. E aqui tem mais um detalhe. Ó. No campo religioso, trazendo melhor entendimento do mundo invisível e mostrando que a vida continua. O mundo invisível para a gente vai começar a se tornar visível, porque você vai começar a entender. Você vai ver com os olhos físicos. Vai chegar um ponto que a gente vai começar também a ver com os olhos físicos. Está muito longe não, não quero assustar todo mundo, mas nós chegamos, vamos começar a ver assim, dessa forma. E mostrar que a vida continua, somos seres imortais. Morte, como a gente aprende, temos uma passagem de um plano para o outro. Morte por corpo de carne, como diz um amigo Luiz, não modifica ninguém. Você desencarna, às vezes a atitude que você faz vai continuar lá. Então, a fé racional no futuro vai começar a mostrar esse mundo invisível, esse mundo que as pessoas às vezes não querem ver. Lembra que eu falei que às vezes a incompreensão faz isso? A pessoa, não quero ver. Mas um dia a gente vai ter que aprender e a gente vai ter que ver. Então ele fala assim, no campo religioso, abre portas para muitas coisas. No campo social, tornando o ser mais fraterno e, como diz o livro dos Espíritos, influenciando nossas vidas e nossas leis. Sabe o que eu disse no livro dos Espíritos? Tem uma parte que fala sobre o que o Espiritismo, né, pode influenciar na humanidade, assim, ou aqui é mais à frente. Ele fala que vai influenciar bastante, vai influenciar nas nossas leis, vai ser algo que a gente vai usar no cotidiano em prol do bem. Vai ser uma regra, você vai ter uma lei de forma positiva que vai fazer com que a pessoa faça boas atitudes, age de boas atitudes. Nós vemos hoje em dia essa lei que é imutável, está sempre modificando. E sempre está de forma errada, equivocada. Lembra que a gente aprende que as leis divinas não são imutáveis? Então tem uma lei. E um dia a gente vai ser regida por ela também. A gente é regida inconscientemente. A gente faz isso no cotidiano. A gente não percebe. Principalmente no progresso. Então a gente tem que crescer. Então, essas leis, elas vão ser cumpridas. Então ele está falando aqui, quando a gente começarmos a entender a fé racional e começar a tirar essa ideia só do religioso e trazer para o meio
da vida, do nosso cotidiano, e vai começar a ver que ela faz muito sentido para a gente. Nosso modo de pensar, o nosso modo de agir vai mudar totalmente. E principalmente no campo filosófico, mostrando de forma clara a expressão conhecer a ti mesmo, ou como aprendemos com o significado da palavra fé, ter crença ou confiança que somos capazes de tudo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lembra que eu falei lá atrás, lá no início, falando sobre a fé e a crença, acreditar em algo? A gente acredita em Deus, só que a gente não acredita em nós mesmos. O ser humano tem um poder de ação incrível. Você quer ver um exemplo? As pessoas falam assim, a gente não consegue certas coisas. Vocês já estão comprovando cientificamente quando a pessoa tem algum tipo de doença, principalmente a ação de pensar, de agir, sempre positivamente ou acreditando, dando passos em si mesmo, né? Você faz a modificação energética. Ele fala até quando mudamos o nosso pensamento, a nossa ação energética modifica. Isso pode já ser utilizado em nós mesmos no processo de cura. Eu vejo na medicina hoje pessoas tentando fazer curas, ajudando outras pessoas, né, com energias. A gente não está entendendo isso ainda, mas a gente vai entender. A gente usa de outros tipos de energia para o uso nosso, luz, energia e tal. E tem outros tipos de energia que ainda não entendemos, mas elas podem ser usadas. Isso gera a gente mesmo, a gente que consegue, pela nossa força, pela nossa vontade, e isso vai modificar. Tá vendo? Cremos em nós mesmos, podemos fazer uma coisa melhor, podemos fazer até melhor para o outro. Jesus falou isso. Vamos fazer muito mais do que eu. Então, quando falamos lá em fé, que é a crença em algo ou em alguém, não é só em Deus, acreditar em Deus. Nós temos que acreditar em nós mesmos. E a fé raciocinada vai fazer isso. Tá bom? Aí, já no finalzinho. E esse é o nosso futuro. Tá bom? Vamos analisar, vamos estudar, porque a fé raciocinada vai ser uma regra geral para todos nós. Não vamos ficar para trás, tá, gente? Vamos estudar. Tá bom? Então, só tenho a agradecer a todos. Uma boa noite. E vamos agora, a partir de agora, analisar tudo de forma racional. Tá bom? Fique com Deus.